O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 110. Na casa de Jacó, junto ao lago Merom. Valtorta escreve em 17 de fevereiro de 1945. Eu diria que além do lago da Galileia e do Mar Morto, a Palestina tem um outro lago pequeno, ou lagoa, um espelho d'água em suma, cujo nome eu ignoro. Nesse assunto de medidas eu não valho nada, mas assim a olho, eu diria que esta pequena bacia pode ter uns 3 quilômetros por 2, mais ou menos. Pouca, bem pouca coisa como se vê, mas é gracioso no seu contorno verde e no seu espelho tão azul e plácido, a ponto de parecer uma grande escama de esmalte da cor do céu, tendo ao centro listras mais claras e ligeiramente mais agitadas, talvez por causa da corrente do rio que nele penetra do lado norte para sair no lado sul, e que apesar da leveza desse espelho d'água, pois creio que a lagoa tem pouca profundidade e não perde sua correnteza, mas como uma veia viva no meio de uma água parada, mostra essa sua vitalidade e presença com uma cor diferente e um leve enrugamento das águas. Não há barcos à vela no pequeno lago, somente pequenos barcos a remo, dos quais algum pescador solitário lança e puxa suas cestas de pesca, ou com eles transporta algum viajante que quer encurtar o caminho. E rebanhos e mais rebanhos que certamente estão descendo das pastagens das montanhas por causa do outono que já vem chegando, e vem pastar nestas margens de prados verdes e viçosos. Na extremidade sul do lago, visto que é de forma oval, passa uma estrada mestra que se estende de leste para oeste, ou melhor, de nordeste para sudoeste. É uma estrada bem conservada e muito batida pelos passantes, que se dirigem aos povoados esparsos pela região. Por essa estrada prossegue Jesus com os seus. O dia está um pouco escuro e Pedro observa: era melhor não ter ido àquela casa daquela mulher. Os dias vão ficando cada vez mais curtos e feios, e Jerusalém está muito, muito longe. Chegaremos a tempo. E acredita-me, Pedro, vale mais obedecer a Deus para fazer o bem do que ir fazer uma cerimônia externa. Aquela mulher agora bendiz a Deus com todos os seus filhos, ao redor do dono da casa que está curado, que vai até poder estar em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, enquanto, tendo devido por aquele tempo já estar dormindo sob as faixas e os aromas de um sepulcro. Não deteriores nunca a fé com a exterioridade dos atos. Não se deve criticar nunca. Mas como podes estranhar os fariseus se tu também cais assim num erro de piedade e fechas teu coração ao próximo, dizendo, eu sirvo a Deus e basta? Tens razão, mestre. Eu sou mais ignorante do que um burrinho. E eu te tenho comigo para te fazer de ti um sábio. Não tenhas medo. Cusa me ofereceu o carro, quase até o Jaboque. Dali até o vale o caminho é pouco. Ele insistiu tanto e com razões tão justas que eu cedi. Por mais que eu creia que o rei dos pobres deve servir-se dos meios que os pobres usam. Mas a morte de Jonas nos atrasou. E eu preciso adaptar os meus propósitos a este imprevisto. Os discípulos falam de Jonas compadecendo-se de sua mísera vida e invejando sua feliz morte. Simão Zelote murmura: não pude fazê-lo feliz e dar ao mestre um verdadeiro discípulo amadurecido em um longo martírio e numa fé inabalável. E sinto tanto pesar por isso. O mundo tem tanta necessidade de almas como ele fiéis, que adoram firmemente a Jesus, para equilibrar os tantos que se recusam ou se recusarão a fazê-lo. Não importa, Simão, responde Jesus. Ele agora está mais feliz e mais ativo do que nunca.
Tu fizeste mais do que teria feito qualquer outro por ele e por mim. Também em nome dele eu te agradeço. Agora ele sabe quem foi o seu libertador e te bendiz. Então ele amaldiçoa Doras também, exclama Pedro. Jesus o olha e lhe pergunta: Assim achas? Estás errado. Jonas era um justo, agora é um santo. Em vida não odiou e nem amaldiçoou ninguém. Não será agora que está no céu feliz que irá odiar e amaldiçoar. Ele, lá do seu lugar de repouso, está olhando para o paraíso. E como ele já sabe que logo o limbo deixará saí-lo para os que estão lá esperando, ele está jubilante e não faz nada mais. E tua maldição não cairá sobre Doras? Em que sentido, Pedro? Ora, fazendo-o meditar e mudar, ou ferindo-o com um castigo. Eu o entreguei à justiça de Deus. Eu sou o amor, e eu o abandonei. Misericórdia! Eu não queria estar no lugar desse homem. Nem eu. Tampouco eu. Ninguém quereria, porque como deve ser a justiça do que é mais perfeito? Dizem os discípulos. Para os bons é um êxtase, para os satanases será um raio, amigos. Em verdade, eu vos digo, ser escravo a vida inteira, ou leproso, ou mendigo, é uma felicidade de rei, em comparação a uma só hora de castigo divino. Mestre, está chovendo, o que vamos fazer? Para onde iremos agora? De fato, sobre o lago que se escureceu, refletindo o céu, agora todo coberto de nuvens púmbreas, começa a cair e a ricochetear as primeiras grandes gotas de uma chuva que promete intensificar-se. Para alguma casa, pediremos abrigo em nome de Deus. E vamos esperar que encontremos alguém que seja bom. Como aquele romano. Não imaginava que fosse assim. Sempre os tinha evitado, como a uns imundos, e vejo que sim, se fizer bem as contas, são melhores do que muitos de nós, diz Pedro. Gostas dos romanos? Pergunta Jesus. Acho que eles não são piores do que nós, só que são os samaritanos. Jesus sorri e não diz nada. São alcançados por uma mulherzinha que impele 8 ovelhas para a frente. Mulher, sabes dizer-nos onde poderemos encontrar um abrigo? Pergunta Pedro. Eu sou serva de um homem pobre e sozinho. Se quiserdes ir, penso que o meu patrão vos acolherá com bondade. Vamos! Vão sob o agaceiro rápido em meio às ovelhas que trotam com seus corpos pesados para fugirem do pé d'água. Deixam a estrada mestra para pegarem uma estradinha que conduz a uma casinha baixa. Reconheço a casa do camponês Jacó, aquele do Matias e da Maria, os 2 órfãos da visão de agosto, me parece. Eis, é lá, correi na frente, enquanto eu levo as ovelhas para o ovil. Além do murinho há um pátio e dele vai para casa. O patrão já deve estar lá na cozinha. Não repareis, ele é de poucas palavras. Tem muitas preocupações. A mulher se dirige a um pequeno quarto escuro à direita. Jesus com os seus viram à esquerda. Eis a eira com o poço e o forno ao fundo, e uma macieira ao lado, e eis a porta escancarada da cozinha, na qual vê-se aceso um fogo de gravetos e um homem, consertando um utensílio agrícola quebrado. Paz a esta casa! Venho te pedir abrigo por esta noite para mim e para os meus companheiros, diz Jesus sobre a soleira da porta. O homem levanta a cabeça. Entra, diz ele. E que Deus te dê a paz que me ofereces. Mas paz aqui? A paz é inimiga de Jacó, já de algum tempo. Entrai, todos. O fogo é a única coisa que posso dar-vos com abundância, porque, mas tu, agora que tiraste o capuz... Jesus tinha coberto a cabeça com a orla do manto, conservando-o seguro com a mão sobre o pescoço. E te vejo bem. Tu és aquele, sim, o Rabi Galileu, que dizem que é o Messias e que faz milagres. És tu.
Diz em nome de Deus. Sim, sou Jesus de Nazaré, o Messias. Tu me conheces? Eu te ouvi falar na casa de Judas e Ana na lua passada. Eu estava entre os vindimadores, porque eu sou pobre, uma série de infortúnios, granizo, lagartas, doenças nas plantas e nas ovelhas. Para mim, só com uma serva bastava o que eu tinha. Mas agora eu contraí dívidas, porque estou sendo perseguido pela má sorte. Por não ter que vender todas as ovelhas, trabalhei nas propriedades de outros. E os meus campos parecia que até a guerra houvesse passado por eles, de tão queimados que estavam com suas videiras e oliveiras improdutivas. Desde que minha mulher morreu, e já são 6 anos, parece que mamão está se divertindo-se comigo. Estás vendo? Estou trabalhando com este arado, mas a madeira está toda quebrada. Ai, como é que eu faço? Não sou carpinteiro e amarro, mas não adianta. E preciso também poupar dinheiro para não ter que comprar um outro agora. Venderei até mais uma ovelha para poder consertar os utensílios. O telhado tem goteiras, mas estou mais preocupado com o campo do que com a casa. É uma pena, as ovelhas estão todas prenhas. E eu esperava refazer o meu rebanho, mas... Vejo que vim dar incômodo, onde já tem tanto incômodo. Incômodo tu não. Eu te ouvi falar e em meu coração ficou aquilo que tu disseste lá na colheita. É verdade que tenho trabalhado honestamente, como você disse. Contudo, que não é ainda o bastante. Acho que talvez boa era a mulher que tinha pena de todos, pobre Lia, morta tão cedo, muito cedo para o seu marido. Acho que o bem-estar daqueles tempos vinha do céu por meio dela. Eu quero tornar-me melhor por causa daquilo que tu disseste e para imitar a minha esposa. E não peço muito, só de permanecer nesta casa onde ela morreu, onde eu nasci, e ter um pão para mim e para a serva que eu tenho. Para mim é mulher e pastora e me ajuda como pode. Não tenho mais servos. Tinha 2 e me bastavam, trabalhando eu também nos campos e no olival. Mas tenho pão só para mim e ainda é escasso. Não te prives dele por causa de nós. Não, mestre. Ainda que tivesse só um pedaço, eu daria todo a ti. Para mim é uma honra ter-te em minha casa. Nunca o teria esperado. Mas se te conto as minhas misérias é porque tu és bom e compreendes. Sim, eu compreendo. Dá-me aquele martelo. Não é assim que se faz. Desse jeito despedaças a madeira. Dai-me também aquele punção. Mas depois de tê-lo abrasado, furar-se-á a madeira melhor e passaremos com mais facilidade a cunha de ferro. Deixa-me fazer, pois eu sou carpinteiro. Tu trabalhar para mim, não. Deixa-me fazer, tu estás me hospedando. E eu te ajudo, é preciso que os homens se amem, dando cada um o que pode. Tu já dás a paz, dás sabedoria e dás milagres, já dás muito, muito. Dou também o trabalho, vamos, obedece. E Jesus, que está vestido apenas com a túnica, trabalha rápido e com experiência sobre o timão quebrado, fura, amarra, encavilha, experimenta até ver que está firme. Poderás trabalhar com ele por muito tempo ainda, até o ano que vem, e então poderás fazer um novo. Eu também acho. Aquela rélia esteve em suas mãos e me abençoará a terra. Não é por isso, Jacó, que ela te abençoará. Por que então, Senhor? Porque tu usas de misericórdia. Não te fechas no rancor do egoísmo e da inveja, mas aceitas a minha doutrina e a pões em prática. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Em que eu estou usando ela contigo, meu Senhor? Quase não tenho lugar nem alimento para a tua necessidade. Não tenho mais que boa vontade, e nunca como agora me pesou a indigência, por não ter que prestar minhas honras a ti e aos teus amigos. Basta-me o teu desejo, homem. Em verdade, eu te digo que ainda que seja um só copo d'água dado em meu nome, já é uma grande coisa aos olhos de Deus. Eu era um viajante cansado debaixo da tempestade, e tu abriste a porta e me hospedaste. Chegou a hora da refeição, e tu me dizes, ofereço-te tudo o que eu tenho. A noite desce, e tu me ofereces um teto amigo.
O que mais queres fazer? Confia, Jacó. O filho do homem não olha para a pompa da recepção e do alimento, mas olha para o sentimento do coração. O Filho de Deus diz ao Pai: Pai, abençoa os meus benfeitores e todos aqueles que em meu nome são misericordiosos com os irmãos. Isto eu digo para ti. A serva que, enquanto Jesus estava trabalhando no arado, tinha falado com o patrão, vem voltando com pão, leite tirado na hora, algumas maçãs murchas e uma bandeja com azeitonas. Não tenho outras coisas, desculpa-se o homem. Oh, que eu vejo entre teu alimento um alimento que tu não estás vendo. E daquele é o que eu me alimento, porque tem um sabor celeste. Talvez tu te nutres, tu que é filho de Deus, de algum alimento que te é trazido pelos anjos. Talvez vivas do pão do Espírito. Sim, mais que o corpo, o que tem valor é o Espírito. E não em mim somente. Mas não me alimento de pão dos anjos, e sim do amor do Pai e dos homens. Este eu encontro também em tua mesa, e por ele bendigo ao Pai, que me conduziu com amor até ti. E abençoo a ti, que com amor me acolhes, e amor me dás. Eis o meu alimento unido ao de fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Abençoa então e oferece tu por mim o alimento a Deus. Hoje vai ser tu o chefe da família. Eu sempre serás o meu mestre e amigo. Jesus pega e oferece o pão, tendo-o na palma das mãos, levantadas, e reza com um salmo, ao que me parece. Depois ele se assenta, parte e distribui. Assim chega ao fim. Fiat.